Olá pessoal, vamos para a nossa última aula então de progressão geométrica e na última aula vai aparecer a soma dos infinitos termos de uma PG. E aqui já tem uma coisa esquisita, né? Como é que a gente vai somar infinitos termos? Se tem infinitos termos, como é que a gente pode somar? A gente soma uma quantidade que a gente conhece, né? Então a ideia é a seguinte, olha só. Isso que está aqui nós vimos a aula anterior. Então, se eu quero fazer S1, a gente simplesmente considera o primeiro termo. Se eu quero fazer S2, nós calculamos o A1 mais o A2. Se eu quero fazer o S3, nós vamos A1 mais A2 mais A3. Agora, a ideia do infinito, deixa eu voltar aqui que eu apertei duas vezes sem querer. A ideia de infinitos termos é exatamente essa. Nós temos uma fórmula para calcular isso que aparece na última linha. Nós aprendemos na aula anterior. É o primeiro termo vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Agora, se eu quiser fazer esse n tender ao infinito, você lê isso aqui dessa forma, ó. N tende ao infinito. Se eu quiser fazer o n tender ao infinito, nós vamos então fazer essa soma, o resultado disso que nós conhecemos da aula anterior, essa soma vai tender a essa soma infinita aqui. Eu não vou explicar como que a gente demonstra isso, né? Mas vai ficar exatamente isso aqui. É A1 mais A2 mais pontinho, 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 mais AN mais pontinho, pontinho, pontinho. Nós vamos somar infinitos termos de uma PG. É claro, a gente só pode somar se acontecer isso aqui. Eu disse é claro, né, mas não expliquei porquê e também nem vou conseguir explicar nessa aula, você pode me perguntar depois, mas a ideia é que a razão seja um número entre menos 1 e 1. A gente não pode trabalhar com soma de infinitos termos se a razão for maior do que 1. É porque esses termos vão crescer indefinidamente. E aí o resultado vai dar infinito. A gente não pode trabalhar com a razão menor do que menos 1 pelo mesmo motivo. A ideia é a razão ficar nesse intervalo aqui para que a gente possa fazer esse resultado convergir. Nós vamos fazer esse resultado convergir para a fórmula que eu vou te mostrar agora. Quando eu clicar, vai aparecer a fórmula aqui. Eu vou apagar esse rabisco verde. E agora sim, então, nós encontramos a relação da soma dos infinitos termos da PG. Então, alguns detalhes são importantes. Quando que essa fórmula funciona? Essa fórmula funciona quando a razão estiver entre 1 e menos 1. Ok? Não pode ser igual a 1 e não pode ser igual a menos 1. Ela tem que estar nesse intervalo aqui. Outra ideia. Esse sinal de igual é um sinal intuitivo. Tá? O certo aqui é você dizer converge. Eu vou colocar aqui, ó. O certo é você afirmar assim, converge. A gente vai usar o sinal de igual porque no ensino médio nós não trabalhamos com a convergência de sequências e a convergência de séries. A gente trabalha simplesmente com a noção de infinito, né? Uma noção bem primária e bem simples. Então, tem aqui o sinal de igual, os enunciados também das questões de vestibular não vão entrar nesse detalhe, tá? Não vão tentar te induzir ao erro nesse sentido. Essa é a fórmula que nós usamos no ensino médio. A soma dos infinitos termos é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, aqui está o nosso exercício, que eu vou explicar para você. 4 menos 2 mais 1 menos meio mais 1 quarto menos 1 oitavo. Nós temos aqui os três pontinhos. Então, os três pontinhos estão indicando que a PG é infinita. Se essa PG é infinita, quer dizer, essa PG tem infinitos termos, como que a gente vai encontrar, então, o valor dessa soma? Repare que é estranho, né? Porque como é que isso aqui vai dar um resultado exato
se a gente está somando infinitos termos. Então, essa é a teoria. Não vai dar um resultado exato. O que a gente pode dizer é que vai convergir para esse resultado. Olha só qual que é a ideia. O primeiro termo é 4. O primeiro termo seria a soma de um termo. S1 é igual a 4. Vamos somar os dois primeiros termos? 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Ok. Então, eu sei que a resposta, eu não sei ainda qual é o valor disso aqui. Né? Eu não sei para quanto isso aqui vai se aproximar, vai convergir. Mas eu tenho certeza que a resposta está entre 4 e 2. Vamos tentar fazer a soma dos três primeiros termos? Vamos calcular os três primeiros termos aqui. 4 menos 2 mais 1. 4 menos 2 mais 1 é o S3. Vai dar 3. Então, repare. Começou do 4, daí diminuiu, agora aumentou de novo, né? Foi para o 3 e agora vai diminuir de novo. Eu vou fazer a soma dos 4 primeiros termos. Os 4 primeiros termos, somando, vai dar 2,5. É só fazer 3 menos meio, né? 3 menos meio dá 2,5. Se eu quiser agora somar esse 1 quarto, vamos somar o 1 quarto, a gente vai encontrar o próximo termo, 2,75. É só o que eu fiz aqui foi pegar o 2,50 e somar 0,25, que é 1 quarto. Se eu quiser somar todos os termos que aparecem aqui até o 1 oitavo, somar não, né? Agora a gente vai subtrair 1 oitavo. Fazendo menos 1 oitavo vai dar 2,625. Ora, você concorda que a resposta, eu não sei qual é a resposta disso aqui, porque a ideia seria fazer isso aqui infinitamente. A gente não vai fazer essa soma infinitamente, mas nós estamos vendo que o número está se aproximando cada vez mais de 2,6 alguma coisa, né? O número está convergindo, o número está tendendo para um resultado que eu sei que é aproximadamente 2,6 alguma coisa. E como que a gente vai encontrar esse número? Então eu vou clicar e vai aparecer exatamente a ideia. Ó. Se o n tende ao infinito, quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu ficar fazendo isso aqui por bastante tempo, eu vou chegar cada vez mais perto do resultado. Quer dizer, então a soma infinita converge, o Sn converge para 1 dividido por 1 menos q. Também dá para a gente provar isso aqui, você pode me perguntar em algum outro momento apropriado, tá? Isso aqui é só ideia, vamos calcular então, se você tivesse no vestibular, numa prova, você usaria esta relação aqui, A1 dividido por 1 menos Q, o primeiro termo é 4, o primeiro termo está aqui, e agora a razão vai ter que ser menos meio. Cuidado com a razão, tá? Nesse problema aqui, nós temos duas dificuldades. A primeira dificuldade é que você divide por 2. Então, se você divide por 2, você sempre faz vezes meio, né? Vezes meio e assim por diante. Só que não é vezes meio, porque os sinais estão alternando. Aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais. Então, é uma PG alternada. Se é uma PG alternada, tem razão negativa. Vou colocar aqui menos meio. Então, a razão dessa PG é menos meio. É uma habilidade que você tem que ter já com as nossas aulas anteriores, ok? Menos vezes menos é mais, então vai dar 4 mais 1 mais meio. 1 mais meio é 3 sobre 2, fazendo aqui a soma de frações. E agora a gente vai manter a primeira e multiplicar pela inversa da segunda fração. É a propriedade da matemática básica. Mantém a primeira fração, que é 4, e multiplica pela inversa da segunda fração, que é 2 terços. 4 vezes 2 dá 8, para você não errar isso aqui. Pode até colocar o 1 dividindo aqui, né? E agora sim a gente percebe que a resposta fica 8 terços. 8 terços. 8 terços é 2,66666, pontinho, 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 né? Então, olha como tem todo sentido. A soma vai convergir para 2,6666
se você pegar infinitos termos dessa soma.